Boa noite, gente. Buenas noches. Vamos embora. Vamos otra vez. Boa noite, gente. Buenas noches. Quantos estão felizes ¿Cuántos aqui? están felices hoy? E o pessoal da galeria aí, tá feliz aí? ¿Los de la galería están felices? Vamos. Vamos. Tem alguém vivo na ¿Hay galeria alguien aí? vivo ahí? Muito bom. Muy bueno, muy bien. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Quando eu vou numa igreja Cuando yo voy a una iglesia e volto, y regreso, eu não sei quem é mais maluco. yo no sé qué es más loco. Se sou eu que estou voltando Si soy yo que estoy volviendo ou alguém que me chamou de novo. o alguien que me llamó otra vez. Mas é muito bom. Pero es muy bueno. Ano passado estivemos aqui. El año pasado estuvimos aquí. Foi um tempo incrível. Fue un tiempo increíble. Mais do que as ministrações, Más que las ministraciones, foi o ambiente. fue el ambiente. Para mim, eu valorizo muito lugares Para mí, yo valoro mucho los lugares onde há ambientes abertos para o Espírito Santo. donde hay ambientes abiertos al Espíritu Santo. Esse lugar está aberto para o Este lugar Espírito está Santo. abierto para el Espíritu Santo. Amém? Amén. Muito bom. Muy bien. Bom, para quem não me conhece, Para quien no me conoce, eu sou Fábio Coelho, yo soy Fabio Coelho, sou do Brasil, soy de Brasil, sou casado, tenho 2 filhos soy casado, tengo 2 hijos e há 20 anos estamos trabalhando com relação à missão da igreja, y hace 20 años que estamos trabajando en relación a la misión de la iglesia, com ênfase no serviço profético. con el énfasis en el servicio E eu profético. esqueci o outro livro. Y me olvidé del otro libro. Eu esqueci. Yo me olvidé. E nessa jornada, o nosso peso como família Y en esta jornada nuestro peso como familia tem sido capacitar os santos para a obra de Deus. ha sido capacitar a los santos para la obra de Dios. Então, e nos últimos anos, nós temos nos unido à equipe do Toma Teu Lugar Entonces en los últimos años nos hemos unido al equipo de Toma tu Lugar para servir a América Latina. para servir a América Latina. Então, hoje nós estamos aqui com Juanca, Entonces hoy estamos con Juanca, sua família, su familia, e mais uma equipe que veio de con Córdoba. un equipo que vino de Córdoba. E nós vamos ministrar juntos Y vamos a ministrar juntos sobre o espírito da profecia. sobre el espíritu de la profecía. Amém? Amén. Antes de começar o tiroteio, Antes de comenzar el tiroteo, quero dizer que tem 2 livros meus que estão em espanhol. quiero decir que hay 2 libros míos que están en español. Está vendendo em algum lugar Que aqui. están vendiendo en algún lugar aquí. Esse aqui, Não Apagueis o Espírito, Este No apaguéis el espíritu, que fala sobre a busca e o desenvolvimento pelos dons espirituais. que habla sobre la búsqueda y el desarrollo de los dones espirituales E fala sobre o serviço profético da igreja. y sobre el servicio profético de la iglesia. Então, se você quer ler sobre 5 ministérios, os dons do Espírito, Entonces, si quieres leer sobre los 5 ministerios y los dones del e espíritu como praticar isso na vida da igreja, y cómo eso vivirlo en la práctica en la vida de la o iglesia poder do Espírito Santo, por medio del Espíritu Santo, esse livro é para você. este libro es para vos. Então, e um outro livro que está em espanhol Y el otro libro que está en español, é A Missão Apostólica da Igreja. La misión apostólica de la Esse iglesia. livro fala sobre o Evangelho. Este libro habla sobre el evangelio. Ano passado eu preguei Yo el año pasado prediqué as mensagens desse livro aqui. los mensajes de este libro. Então hoje eu trouxe o livro. Entonces, hoy yo traje el libro. Então esse livro fala sobre qual é a missão da igreja Este libro habla sobre cuál es la misión de la iglesia e qual é o evangelho do reino que nós precisamos pregar. y cuál es el evangelio del reino que necesitamos Então vai predicar. falar sobre a obra do evangelho revelada de Gênesis a Apocalipse, Entonces va a hablar sobre la obra del evangelio revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. o mistério de Deus, Cristo, em Gênesis e Apocalipse. El misterio de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Então, e tem a ver com aquilo que a gente está trabalhando junto nos últimos anos, como parceria com Toma Teu Lugar. Y tiene mucho que ver con lo que venimos trabajando juntos, asociados con Toma tu Lugar. O evangelho completo. El evangelio completo. Então, se você quer estudar sobre o apostólico, Entonces, si querés estudiar sobre lo apostólico, missão, misión, plantação de igreja, sobre plantación de o iglesias, evangelho, sobre el evangelio, esse livro é para você. este libro para vos. E Y antes de começar, quero dizer que
estou trazendo um abraço do Brasil, Antes de comenzar, solo quiero decir que estoy trayendo un abrazo de Brasil, da nossa família, família de Ziscope. desde nuestra familia Jesus Copy. Então, eu não estou aqui sozinho, minha família está me enviando Entonces, yo no estoy solo acá, sino que ellos me enviaron e a minha igreja local também. y mi iglesia local también me envió. Amém? Amén. Vamos lá. Eu quero dar 2 dicas. Quiero dar 2 consejos. E nós vamos nos utilizar da profecia bíblica esses dias Entonces, nosotros vamos a utilizar las profecías bíblicas estos días para profetizar para profetizar. tempos e estações. Tiempos y estaciones. E nós não vamos falar sobre os tempos com base naquilo que a gente acha, Nosotros no vamos a hablar sobre los tiempos en base a lo que nosotros creemos o pensamos, mas com base naquilo que está escrito. sino en base a lo que está escrito. Então, o primeiro conselho: Entonces, primer consejo, abra a tua Bíblia abre tu Biblia e leia o texto. y lee el texto. Você não pode apenas ouvir, No solamente te pares para escuchar, leia o texto. sino lee el texto. Olhe para o texto, Mira el texto. medite no texto, Medita en el texto. veja o que está escrito. Ve lo que está escrito. O segundo conselho é anote. Segundo consejo es anota. Anote aquilo que o Espírito queimar no seu coração. Anota lo que el Espíritu está quemando dentro de tu Anote corazón. aquilo que o Espírito vai falar aqui nessa noite. Anota lo que el Espíritu va a hablar esta noche. Então, nós vamos ter uma palavra geral. Entonces vamos a tener una palabra general. Então, o Espírito vai falar conosco de forma corporativa, Entonces el Espíritu va a hablar con nosotros de forma corporativa, mas também vai falar de forma individual. pero también va a hablar de forma individual. Então, enquanto a palavra for proclamada, Entonces mientras la palabra está siendo o proclamada, Espírito vai colocar sementes de revelação no coração de el pessoas Espíritu va a colocar semillas de revelación dentro de algunas e personas vai falar individualmente, y va a hablar individualmente. vai trazer clareza, Va a traer claridad, vai trazer fé, va a traer fe, vai confirmar, va a confirmar, vai edificar. va a edificar. Amém? Amén. E você precisa anotar Necesitas anotar aquilo que Deus fala, lo que Dios está hablando. porque anotar aquilo que Deus fala Porque anotar o escribir lo que Dios está hablando é levar o que Deus fala a sério. es llevar a serio lo que Dios está hablando. Amém? Amén. Ok. Eu quero que você abra comigo em Lucas, no capítulo 1. Yo quiero que abras conmigo en Lucas capítulo 1. E eu creio que essa passagem é uma porção profética para esses dias. Yo creo que este pasaje es una porción profética para estos días. Amém? Amén. Então vamos lá. Entonces vamos. Já fazendo besteira. Lucas 1 Lucas 1 começa contando a história de uma família. comienza contando la historia de una familia, Um casal, de un matrimonio, Zacarias e Isabel. Zacarías y Elizabeth. Zacarias era sacerdote Zacarías era sacerdote e já estava bem avançado no seu serviço. estaba bien avanzado en su servicio. Dá a entender aqui que ele já estava nos últimos dias do seu serviço. Nos está dando a entender que aquí estaba en los últimos días de su servicio. Porque a Bíblia vai dizer que Zacarias e Isabel eles já eram de idade avançada. Porque la Biblia nos dice que Zacarías y Elizabeth eran de edad avanzada E eles não tinham filhos. y ellos no tenían hijos. E aqui começa a proclamação do Evangelho de Lucas. Y aquí comienza la proclamación del Evangelio de Lucas. Lembra que o Evangelho fala sobre a obra de Jesus. Acordate que el Evangelio habla sobre la obra de Jesús. E ele começa falando sobre o Evangelho, Él arranca hablando sobre Evangelio, falando sobre o chamado de uma família. hablando sobre el llamado de una familia. Quando a gente lê Lucas 1:6, Cuando nosotros leemos Lucas 1:6, olha o que vai falar de Zacarias e Isabel. mira lo que va a decir de Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aleluia. Aleluya. Zacarias e Isabel eram crentes. Zacarías y Elizabeth eran creyentes. Era um homem e uma mulher de Deus, Eran un hombre y una mujer de Dios, de devoção, de devoción, piedade. de piedad. Eles amavam a palavra de Ellos Deus. amaban la palabra Eles de Dios. amavam
servir o Senhor. Ellos amaban servir al Em Señor. português está irrepreensíveis En portugués está em irreprensibles todos os mandamentos. en todos los mandamientos. Gente, isso é muito sério. Ey, esto es muy serio. Como é que está em espanhol? En español dice intachablemente, a mi versión. E o que significa isso? Es É irreprensible. irrepreensível. É isso. Gente, é muito sério. Irreprensible, es muy serio. Entenda que o Senhor aqui está revelando o Evangelho por meio de Lucas. Entiendan que el Señor está revelando por el medio del Evangelio de Lucas. E ele está falando sobre uma família santa, Él está hablando sobre una familia santa, piedosa, de piedad, que amava o Senhor que amaba al Señor e a sua palavra. y que amaba su palabra. O que acontece é que o texto vai dizer que Zacarias, ele era sacerdote. Lo que sucede acá es que el texto nos va a decir que Zacarías era un sacerdote. E se você não sabe, os sacerdotes, eles tinham temporadas onde eles serviam no templo. Y si no sabes, los sacerdotes tenían temporadas donde ellos servían en el templo. Então ele ficava um tempo em casa Entonces estaban un tiempo en la casa e depois ele ficava um tempo servindo no templo em y Jerusalém. después estaban en el templo en Jerusalén sirviendo. Lembrando que Zacarias não é sumo sacerdote. Recordando que Zacarías no era el sumo sacerdote. Ele é um sacerdote entre muitos. Él era uno de los sacerdotes entre muchos. E aí vai dizer que chega o tempo onde o seu grupo, a sua equipe sacerdotal, Y ahí nos va a decir que llegó el tiempo donde su grupo sacerdotal, eles estão em Jerusalém servindo no templo. ellos están sirviendo en Jerusalén en medio del templo. Então vamos ler o 8 e o 9 agora. Vamos a leer Lucas 1 del 8 al 9. Dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Agora atenção agora. Miren, presten atención ahora. O sacerdote, ele tinha muitas funções. Un sacerdote tenía muchas funciones. Basicamente, eles eram os líderes espirituais em Israel. Básicamente eran los líderes espirituales en Israel. Então eles ensinavam a Torá, a Bíblia, Enseñaban la Torá, la Biblia en eles ese momento. ministravam o povo, Ministraban al pueblo, eles oravam por cura, oraban por sanidad, eles intercediam pelo povo, intercedían por el pueblo, eles serviam no altar, servían en el altar, sacrificavam animais, sacrificaban animales, serviam todo tipo de serviço no templo. hacían todo tipo de servicio en el Ou templo. seja, eles eram os líderes espirituais do povo de Deus. O sea, ellos eran los líderes espirituales del pueblo de Dios. Só que um dia, Solo que un día Zacarias foi sorteado, Zacarías salió sorteado, porque lembra que existem muitos sacerdotes. porque acuérdense que hay muchos sacerdotes E os sacerdotes eram divididos em grupos. y esos sacerdotes estaban organizados o divididos en grupos. Então, Zacarias está com seu grupo dentro do templo. Entonces Zacarías está con su grupo dentro del templo Então, ele é sorteado y salió sorteado para entrar dentro do templo para entrar al templo e oferecer incenso. y ofrecer incienso. Atenção agora. Ahora presta atención. Um sacerdote Un sacerdote só era sorteado para entrar no templo e oferecer incenso solo salía sorteado para entrar al templo y ofrecer incienso uma vez na vida. una vez en la vida. Porque tinham muitos sacerdotes. Porque había un montón de sacerdotes. E não era assim, hoje é minha vez. Y no es que, hoy es mi vez, Ele precisava ser sorteado sino que necesitaba salir sorteado para entrar no templo, para entrar al templo, chegar diante do altar de ouro estar delante del altar de oro e oferecer incenso y ofrecer incienso na entrada do Santo dos Santos. en la entrada de los santos. Então chegou o dia Entonces llegó el día mais importante do ministério de Zacarias, más importante del ministerio de Zacarías, o ápice do seu ministério. el clímax de su ministerio. Ele vai entrar no templo Él va a entrar al templo para oferecer incenso. para ofrecer incienso. E incenso significa intercessão. Incienso significa intercesión. Então o que ele está fazendo? Entonces, ¿qué es lo que él está Ele haciendo? está diante da entrada do Santo dos Santos. Entonces, él está delante de la entrada del Santo de los Ele Santos. está diante da presença de Deus, Está delante de la presencia de Dios, intercedendo por Israel. intercediendo por Israel. Então, pega a cena, imagina a cena comigo. Entonces, imagínate esta escena conmigo. Tem uma multidão de gente do lado de fora. Hay un montón de gente allá afuera. Zacarias entrou Zacarías entró para interceder por Israel. para interceder por Israel. E basicamente o que eles oravam? Y básicamente, ¿qué es lo que ellos oraban? Salva Israel, Salva a Israel, redime o seu povo, redime a tu pueblo envia o Messias. y envía al Mesías.
salva Israel, salva a Israel, redime o seu povo, redime a tu pueblo envia o Messias. y envía al Mesías. Aí você imagina, Entonces, imagínate, Zacarias está diante da presença de Deus, Zacarías está delante de la presencia de Dios, oferecendo incenso, ofreciendo incienso, intercedendo pelo povo. intercediendo por el O povo pueblo. está do lado de fora esperando. El pueblo está afuera esperando. E aí, de repente, Y ahí de repente, Zacarias olha para o lado, Zacarías mira al lado tem um anjo. y hay un ángel. Um anjo aparece para Zacarias dentro do templo. Un ángel se le aparece a Zacarías dentro del templo. Adivinha como Zacarias ficou? Y adivina cómo se quedó Zacarías. Muito feliz? ¿Muy feliz? Sim ou não? ¿Sí o no? Não. No. Como que Zacarias ficou? ¿Cómo se puso Zacarías? Com medo. Con miedo. Por que Zacarias ficou com medo? ¿Por qué Zacarías estaba con miedo? Ele tinha motivo para ter medo? ¿Él tenía un motivo para tener miedo? Sim ou não? ¿Sí o no? Sim. Sí. Ele conhecia as histórias. Él conocía las historias. Ele conhecia a Bíblia. Él conocía la Biblia. Era líder. Él era el líder. Ele era mestre nas escrituras. Él era maestro de las escrituras. Ele sabia que Nadab e Abiú, Él sabía que Nadab y Abiú eles entraram no templo, entraron en el templo, ofereceram fogo estranho ofrecieron un fuego e extraño Deus matou y eles. Dios los mató. Ele sabia que Uzá Él sabía que Uzá foi querer tocar na arca quería tocar en el arca e Deus matou y ele. Dios los mató. Ele sabia da história dos homens que tentaram abrir a tampa da arca Él sabía la historia de los hombres que trataron de abrir el arca, e Deus matou todo mundo. que Dios los mató a todos. Zacarias conhecia a presença de Deus. Zacarías conocía la presencia de Dios. Ele temia o Senhor. Él le temía al Señor. Então ele vê um anjo do lado dele. Entonces él ve a un ángel al lado de él Adivinha? y adivina, O que ele pensou? ¿qué es lo que pensó? Eu vou morrer. Yo voy a morir. Ele fica com medo. Y se quedó con miedo, ¿no? No versículo 13, En el versículo 13, olha o que Gabriel fala para Zacarias. mira lo que Gabriel le dice a Zacarías. Pero el ángel le dijo, no temas, É a Zacarías. primeira coisa. La primera cosa, Não tenha medo. no tengas miedo, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Calma. Calma ahí. Primeira coisa que o anjo fala é o quê? Primero lo que el ángel le dice a Zacarías es, Tranquilo, tranquilo, Tranquilo. tranquilo. Não passa nada, não passa nada. é isso, Tranquilo. Não tenha medo. no tengas miedo. Preste atenção. Presta Olha o que o atenção. Gabriel fala. Mira lo que Gabriel dice. A sua oração foi ouvida. Tu oración fue escuchada. Agora, eu tenho uma pergunta escatológica. Ahora yo tengo una pregunta escatológica. Que oração foi ouvida? ¿Cuál oración fue escuchada? A oração que Zacarias e Isabel sempre fizeram para ter um filho? ¿La oración que Zacarías y Elizabeth siempre hicieron para que tengan un hijo? Ou a oração que ele tinha acabado de fazer? ¿O la oración que él recién había hecho? O que ele tinha acabado de orar? ¿Qué es lo que él recién había orado? O que ele estava orando? ¿Qué es lo que él estaba orando? Salva o seu povo, Salva a tu pueblo, redime Israel redime a Israel e envia o y Messias. envía al Mesías. Gabriel chega e fala assim: Gabriel llega y le dice, a sua oração tu oración foi ouvida. fue escuchada. Chegou a hora Llegó la hora da salvação do povo. de la salvación del pueblo. Chegou a hora da redenção. Llegó la hora de la redención. E chegou a hora. Y llegó la hora. O Messias está vindo. El Mesías está viniendo. Chegou a hora. Llegó la hora. Chegou a hora. Llegó la hora. O ungido de Deus está vindo. El ungido de Dios está viniendo. Só que olha o método de Deus. Solo que mira el método de Dios. Deus tem uns meio estranho. Dios es unos medios extraños, usa unos medios extraños. Se fosse eu, Fábio, Si fuese yo, Fabio, Jesus, sim, o Messias vai vir. y el Señor dice, Mesías va a venir. Eu já descia o Messias assim, ó, Y yo ya bajaba el Mesías así, glorioso, glorioso, já descia em Jerusalém, ya bajaba en Jerusalén, já matava os romanos, mataba a los romanos, já salvava o Israel, salvaba a Israel, salvava os gentios salvaba a los e gentiles, já sentava no trono, se sentaba en el trono, reinava o mundo reinaba el mundo e restaurava todas as y coisas. restauraba todas las cosas. Mas Deus tem processos. Pero Dios tiene procesos. E os processos de Deus Y los procesos de Dios envolvem homens. involucran a hombres.
Deus não precisa de você para nada. Dios no te necesita a vos para nada. Olha para alguém do seu Mira a lado alguien al lado tuyo e fala assim, Deus não precisa y de você para decirle, nada. Dios no te necesita para nada. Fala para ele assim, você não é importante para o plano de Deus. Decirle, vos no sos importante para el plan de Dios. Você não é importante. Vos no sos importante. Fala para ele assim, Decirle, com você ou sem você, con vos o sin vos, Deus vai fazer do mesmo jeito. Dios va a hacerlo igual. Mas, graças a Deus, Pero gracias a Dios. que é pela sua infinita misericórdia, Porque Él apeló a su infinita misericordia. Ele resolveu nos incluir na sua obra. Él prefirió incluirnos en su obra. Nos incluir na sua obra. Incluirnos en su obra. Deixa eu profetizar algo para você. Déjame profetizarles algo a ustedes. Nós estamos falando sobre janelas. Estamos hablando sobre ventanas. E foi falado sobre Noé. Y hablaron sobre Noé. Quando Deus manda Noé construir a arca, Cuando Dios manda a Noé a construir el arca, quando ele termina de construir a arca, cuando termina de construir el arca, Deus manda Noé e sua família entrar na arca. Dios le manda a Noé y a su familia entrar al arca. Deus traz os bichos para a arca Trae los animales, los bichos para el arca e Deus fecha a porta. y Dios cierra la puerta. Quem fecha a porta? ¿Quién cerró la puerta? Deus. Dios. Quem que fecha e abre a porta da ¿Quién arca? cierra y abre las puertas del arca? Deus. Dios. Quem que manda nos tempos? ¿Quién manda los tiempos? Deus. Dios. Só que como que Noé ficou sabendo? Solo que ¿cómo es que Noé supo? Como que ele ficou sabendo o tempo de sair da arca? ¿Cómo es que Noé supo el tiempo que tenía que salir del arca? Abrindo uma janela. Abriendo una ventana. As portas Las puertas pertencem a Deus, pertenecen a Dios, mas as janelas pero las ventanas pertencem aos homens. pertenecen a los hombres. Deus governa sobre os tempos e as épocas, Dios gobierna sobre tiempos y siglos, mas Ele está nos chamando pero Él nos está llamando para abrir os olhos, para abrir nuestros ojos, para discernir o que Ele está para fazendo, discernir lo que Él está e haciendo entender como participar daquilo que Ele está y fazendo. entender cómo participar de lo que Él está Então, haciendo. Deus Entonces, abre as portas Dios abre las e puertas fecha as portas. y cierra las puertas. Você tem que abrir a janela. Vos tenés que abrir la ventana. Quem entendeu? ¿Quién entendió? Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Ele está dizendo, o tempo do Messias vir chegou. Él está diciendo, el tiempo del Mesías, para que venga el Mesías, llegó. Só que para isso, Solo que para eso, eu vou usar você, yo te voy a Zacarias. usar a vos. Eu vou usar o seu casamento. Voy a usar tu matrimonio. E eu vou usar a sua família Voy a usar tu para familia preparar o caminho do para Senhor. preparar el camino del Señor. E você nem esperava mais isso. Y vos ni siquiera te esperabas eso, Mas você vai ter um filho. pero vas a tener un hijo. E o nome dele vai ser João. Y su nombre va a ser Juan. Uau. Escute-me. Escúchame. Quando a gente fala sobre preparar o caminho, Cuando hablamos sobre preparar el camino, as conferências preparar o caminho, las conferencias, preparar el camino, e pregação, y e prédicas, livros, libros, música, canciones, sempre fala de João Batista. siempre hablan de Juan el Bautista. Porque João é a voz que clama no deserto. Porque Juan es la voz de aquel que clama en el desierto. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Pero déjame recordarte algo. Antes de João profetizar, Antes que Juan profetizara, Zacarias e Isabel profetizaram. Zacarías y Elizabeth profetizaron. Antes do espírito profético vir sobre João, Antes de que el espíritu profético viniera sobre o Juan, espírito profético batizou uma família, el espíritu profético bautizó a una um familia, casamento. un matrimonio. Ele separou um homem e uma mulher, Él apartó un hombre y una mujer, ungiu com o espírito profético los ungió con el espíritu e profético chamou essa família y los llamó a esa familia para preparar a preparar o preparador de caminho. al preparador de camino. Vou repetir. Lo voy a repetir, Porque o pastor falou que você tem que responder a palavra. porque el pastor dijo que ustedes tienen que responder a la palabra. Eles prepararam Ellos prepararon aquele que preparou o caminho. a aquel que preparó el camino. Deus está chamando famílias. Dios está llamando familias. Deus está chamando casamentos Dios está llamando a matrimonios para serem cheios do Espírito Santo. para que sean llenos del Espíritu Santo.
O último avivamento, El último avivamiento, o avivamento de Joel, el avivamiento de Joel, não vai ser um avivamento de prédios. no va a ser un avivamiento de edificios. Não vai ser um avivamento de cidade. No va a ser un avivamiento de Vai ciudades. ser um avivamento de Va a famílias. ser un avivamiento de familias. Está escrito. Está escrito eso. Joel disse, Joel dice, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes del gran y terrible día del eu vou Señor, derramar o meu espírito sobre todas as nações. derramaré mi espíritu sobre todas las E naciones. os anciãos vão sonhar, Y los ancianos van a soñar, os jovens vão ter visões los jóvenes van a tener e as visiones crianças profetizarão. y los niños van a O profetizar. que ele está falando? ¿Qué es lo que está diciendo? Famílias Familias cheias do Espírito llenas del Santo. Espíritu Santo. Uau. Vamos seguir. Vamos a continuar. Vai piorar agora. Esto va a empeorar ahora. Ele fechou, eu vou abrir de novo. Yo cerré la botella y la voy a abrir de nuevo. E agora vamos ler Y ahora vamos a leer versículo 15. el versículo 15. Porque João disse, a sua oração foi ouvida. Porque dice, tu oración fue escuchada. E agora ele vai explicar quem é João. Y ahora él va a explicar quién es Juan. Quem é João? ¿Quién es Juan? Quem é essa criança que vai nascer dessa família profética? ¿Quién es ese niño que va a nacer en esa familia profética? 15. Versículo 15 dice, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Pausa. Pausa. Isso aqui é grave. Esto acá es grave. Gente, isso aqui me assusta um pouco. Esto acá me asusta un poco. Ele vai ser grande, Él va a ser grande, vai ser consagrado va a estar consagrado e ele vai ser batizado no Espírito Santo y él va a ser bautizado en el Espíritu Santo no ventre da mãe. en el vientre de la mamá. E o Gabriel Y Gabriel não explica nada. no explica nada. Ele só fala que vai ser cheio do Espírito Santo no ventre, Él solo dice que va a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre continua falando, y continúa hablando, não explica nada. no explica nada. Tá, como é que faz Entonces, ¿cómo es que se hace para um bebê para que un bebé que está dentro da barriga da mãe que está dentro de la panza de la mamá ser batizado no poder do Espírito sea Santo? bautizado en el poder del Espíritu Santo? Qual é a teologia que ensina isso? ¿Cuál es la teología que nos enseña eso? Aonde está escrito isso na Bíblia? ¿Dónde está escrito eso en la Em Biblia? lugar nenhum. Ningún lugar. Quem já foi num culto ¿Quién ya fue a un culto que alguém estava pregando e falou: todas as mulheres agora grávidas venham aqui na que frente, alguien predicó y dijo, todas las mujeres embarazadas vengan ahora acá adelante? nós vamos orar por batismo no Espírito Vamos a Santo orar por el bautismo del Espíritu Santo da criança dentro da tua barriga. de los niños que están dentro de sus panzas. Como é que é isso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo Nem es? nasceu, Ni siquiera nació já foi batizado no poder do Espírito. y ya fue bautizado en el poder del Espíritu. Isso é maluquice. Es una locura. Tá, mas tudo bem. Entonces, buenísimo. Vamos bueno. seguir. Vamos a seguir. O anjo não explicou nada. El ángel no explicó nada. No versículo 16 ele continua dizendo quem é João. En el versículo 16 él continúa diciendo quién es Juan. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Y él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías Yeah. para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Agora vamos lá. Ahora, vamos. Você que está anotando, Vos que estás anotando, chegou a hora. llegó tu hora. Você imagina que o anjo já apareceu do nada. Imagínate que el ángel ya apareció de la nada. O anjo já falou, a oração que você está fazendo aí foi ouvida. El ángel ya dijo, la oración que vos estabas haciendo ahí fue escuchada. E chegou a hora do cumprimento. Y llegó la hora del cumplimiento. E aí ele começa a falar que eles iam ter um filho. Y ahí él comienza a decir que va a venir un hijo. Eles já eram avançados de idade. Ya estaban avanzados en edad. Aí ele começa a falar que esse filho ia ser cheio do Espírito Santo E aí na barriga da mãe. Y ahí comenzó a decir que ese niño, ese hijo, iba a ser bautizado en el Espíritu Santo desde la panza de la mamá. Esse filho deles, João, ia Esse- ser profeta. Hijo de ellos, Juan, iba a ser profeta. Ele iria chamar o povo à conversão e arrependimento Él llamaría al pueblo a conversión y arrepentimiento por meio da palavra profética. por medio de la palabra profética. E aqui começa a ficar pior. Y ahora empieza a empeorar. No versículo 17, En el versículo 17, o Gabriel tem a coragem de dizer Gabriel tiene el coraje de decir que esse filho que este hijo iria
cumprir que iba a cumplir e a iniciar o cumprimento y a iniciar el cumplimiento de duas de dos profecias profecías das mais importantes da história de Israel. de las más importantes de la historia de Israel. Isaías 40 Isaías 40 e Malaquias 4. y Malaquías 4. Essas duas profecias Estas dos profecías falam hablan da voz que prepara o caminho. de la voz que prepara el camino. Isaías 40 Isaías 40 fala, voz que clama do deserto, dice, voz del que clama en el desierto, preparai o caminho do Senhor. preparar el camino del Então Señor. ele está dizendo Entonces él está que diciendo João, que Juan, o filho de Zacarias, el hijo de Zacarías, iria ser o início do cumprimento de Isaías 40. iría a ser el inicio del cumplimiento de Isaías 40, Ele iria, por meio da palavra que profética, por medio de la palabra profética habilitar um povo para o Senhor. iba a habilitar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Sabe o que é preparar o caminho? ¿Sabes lo que es preparar el camino? É preparar pessoas para Jesus. Es preparar a personas para Jesús. É investir em pessoas. Es invertir en personas. É discipular pessoas Es discipular personas por meio da pregação do por Evangelho, medio de la predicación del por meio do Evangelio, poder do Espírito, por medio del poder del Espíritu, para que pessoas para que personas se convertam a Cristo se conviertan a Cristo e estejam preparadas para participar do seu reino quando ele chegar. y estén preparados para participar de su reino cuando Él llegue. João fez isso. Juan hizo eso. João foi tão bom em preparar o caminho, Juan hizo tan bien preparando el camino, ou seja, habilitando pessoas para o Jesus, sea, habilitando a personas para Jesús, que quando Jesus começou o ministério público dele, que cuando Jesús comenzó el ministerio público de Él, os discípulos de João los discípulos de Juan deixaram ele lo dejaron e foi seguir Jesus. y fueron a seguir a Jesús. Aleluia. Tem pastor que não tem coragem de fazer isso. Hay pastores que no tienen el coraje de hacer eso. Eles acham que as ovelhas são deles Ellos creen que las ovejas son de e os ellos, discípulos são deles. los discípulos son de ellos, E querem prender essas ovelhas e seus discípulos na sua missão. y que quieren retener y agarrar a esos discípulos en su misión. Deixa eu dizer para todos os líderes aqui. Déjame decirle a todos los líderes acá, Você não tem ovelha, vos no tenés ovejas, você não tem igreja no tenés e iglesia você não tem discípulo. y no tenés discípulos. A igreja é de Jesus, La iglesia es de Jesús, as ovelhas são de Jesus las ovejas son de Jesús, e você discipula pessoas para Jesus. y vos discipulás a personas para Jesús. Você não é dono de ninguém. Vos no sos dueño de nadie. João era tão bom profeticamente Juan proféticamente era tan bueno que quando ele viu os discípulos que ele fez para Jesus indo embora, cuando él vio que los discípulos que él hizo para Jesús se estaban yendo aí perguntaram para ele: você não vai fazer nada não? y le preguntaban, hey, vos no vas a hacer nada. Eles estão te deixando. Ellos te están dejando. O que João falou? ¿Qué es lo que Juan dijo? Importa que ele cresça Lo que importa es que él crezca e eu diminua. y que yo disminuya. Oh. Quantos querem ser proféticos ¿Cuántos assim? quieren ser proféticos de esa manera? Tem gente que acha que ser profético é rodar, Hay dar personas cambalhota. Hay personas que creen que ser profético es dar vueltas, danzar, hacer piruetas, Chofar, cajado, chofar, callado, joga as coisas no chão. tira las cosas en el piso. Gente, você quer ser profético? Ay, si querés ser profético, Discipula pessoas para Jesus. discipulá a personas para Jesús. Prepara o caminho do Senhor. Prepará el camino del Señor. Habilita pessoas para o reino de Deus. Habilitá a personas para el reino de Dios. Tem alguém aí? ¿Hay alguien ahí? Então, primeira profecia, Isaías 40. Entonces la primera profecía es Isaías 40. Agora tem a segunda profecia. Ahora está la segunda profecía, Ele diz que o espírito e o poder de Elias ia vir sobre João, que dice que el espíritu y el poder de Elías iban a venir sobre Juan para converter as gerações em Deus, para convertir a las generaciones a Dios por meio da palavra profética. por medio de la palabra profética. Malaquias 4. Malaquías 4. A última profecia do Antigo Testamento. La última profecía del Antiguo Testamento. Preste atenção. Presta atención en esto. João Juan é o cumprimento es el cumplimiento da última profecia do Antigo de Testamento. la última profecía del Antiguo Testamento. Como é que começa o Novo Testamento? ¿Cómo es que comienza el Nuevo Testamento? Gabriel dizendo que João vai cumprir a última profecia do Antigo Testamento. Gabriel diciendo que Juan iba a cumplir la última profecía del Antiguo Testamento. O que diz Malaquias 4? ¿Qué es lo que dice Malaquías 4? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Antes que venga el gran y terrible día del Señor,
Elias virá mais uma vez Elías vendrá una vez para más convencer o coração dos pais aos filhos para convencer el corazón de los padres a los e hijos converter o coração dos filhos aos y pais convertir el corazón de los hijos a los para padres que a terra não sofra maldição. para que la tierra no sufra maldición. Agora, olha que maluquice. Ahora mira la locura de esto. Desde criança, Desde niño, durante 400 anos, durante 400 años, todo judeu sabia todo judío, cada judío sabía que quando Elias aparecesse, que cuando Elías apareciera, o Messias ia chegar. el Mesías iba a llegar. Porque o que diz Malaquias 4? Porque ¿qué es lo que dice Malaquías 4? Antes do grande e terrível dia do Senhor, Antes del gran y terrible día del Señor, Elias vai vir. Elías va a venir. O que é o dia do Senhor? ¿Qué es lo que es el día del Señor? O descendente de Davi, El descendiente de David, ungido de Deus, ungido de Dios, de Salmos 2, el del Salmo 2, Salmo 2, 2 Samuel 7. segunda de Samuel 7. Quando o Messias vier, Cuando el Mesías viniera, ele vai assentar no trono de Davi se va a sentar en el trono de David e vai governar as nações da terra. y va a gobernar las naciones de la tierra. E eles sabiam que Elias tinha que aparecer antes. Entonces ellos sabían que Elías tenía que aparecer antes. E Gabriel está dizendo Y Gabriel está que diciendo o filho que ele nem tinha ainda que el hijo que ellos ni siquiera aún tenían ia se levantar se levantaría com o espírito profético de Elias con el espíritu profético de Elías para preparar para o preparar caminho do el Messias camino del Mesías e converter as gerações por meio da palavra profética. convertir a las generaciones por medio de la palabra profética. Zacarias está vendo um anjo. Entonces Zacarías está mirando al ángel Olha o que ele vai falar para o anjo. y mira lo que le va a decir al ángel. Versículo 18. Versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Aí. Ahí. Gente, vem comigo. Mira, vengan conmigo. A introdução está acabando. La introducción se está terminando. Zacarias não está tendo uma visão, não, gente. Zacarías no está teniendo una visión. Ele não está tendo um sonho. Él no está teniendo un sueño. Não, gente. No. Ele está fisicamente Él está físicamente no templo, en el templo, literalmente, literalmente, vendo um anjo viendo a un que ángel apareceu do seu lado, que apareció a su lado, falando com ele, hablando con él claramente, claramente, sem símbolos, sin símbolos, claramente. claramente. E ele vira para o anjo Y él se da vuelta hacia el e ángel fala: tá, mas como é que isso vai acontecer? y le dice: buenísimo, pero ¿cómo es que eso va a pasar? A gente é velho. Porque nosotros somos viejos. Como é que é isso aí? ¿Cómo es eso? Eu não tô acreditando nisso, não. No estoy creyendo eso. O meu filho vai ser Elias? Mi hijo va a ser Elías. Vai preparar o caminho do Messias? Va a preparar el camino del Mesías. A minha família, Mi familia, você vai usar a minha família vos vas a usar a mi familia para preparar o mundo para preparar al mundo para o rei do universo? para el rey del universo. Ah, não, eu não tô acreditando nisso, Ah, não. no, no estoy creyendo eso. Sem vergonha de Zacarias. Sin vergüenza de Zacarías. E ele era líder de Israel, Y él era el líder de Israel. ele era perito na escritura, Él era un perito, un maestro de las e a escrituras. Bíblia vai dizer que ele era um homem piedoso. Y la Biblia va a decir que él era un hombre piadoso, en piedad. Mas diante da palavra do Senhor, Pero delante de la palabra del Señor, ele fica incrédulo. él se pone incrédulo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Déjame enseñarte una cosa. Incredulidade Incredulidad não tem a ver com não crer em Deus. no tiene que ver con no creer en Dios. Tem muitos incrédulos que crê que Deus existe, Hay muchos incrédulos que creen que Dios existe, que crê que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou que creen que Jesús vino en carne, murió, resucitó e que Jesus vai voltar. y que Jesús va a volver. Zacarias crê em Deus? ¿Zacarías creía en Dios? Ele cria nas profecias? ¿Él creía en las profecías? Ele cria que o Messias viria? ¿Él creía que el Mesías vendría? Mesmo assim, ele era incrédulo. Y aún así era incrédulo. Porque a incredulidade aqui Porque la incredulidad de acá não tem a ver com não crer em Deus. no tiene que ver con no creer en Dios. Tem a ver com não participar daquilo que Deus está fazendo. Tiene que ver con no participar de lo que Dios está haciendo. Zacarias, até esse momento, Zacarías hasta ese momento é chamado de irrepreensível. es llamado de irreprensible o intachable. Mas quando ele ouviu algo novo do Senhor, Pero cuando él escuchó algo nuevo del Señor, que não estava adequado com sua maneira de pensar, que no se adecuaba a la manera de pensar de él, ele não creu. él no creyó. Deixa eu te desafiar. Déjame desafiarte. O avivamento que estava por vir El avivamiento que está por venir para as nações a las naciones não tem a ver com isso aqui. no tiene que ver con esto acá. Muitas pessoas vão se decepcionar. Muchas personas se van a decepcionar. Muitas pessoas vão questionar Deus.
Muchas personas van a querer cuestionar a Dios. Não, mas eu não quero que seja assim. No, pero yo no quiero que sea así. Não, mas eu não acredito nisso. No, pero yo no creo en eso. Mas Deus não está perguntando a sua opinião. Pero Dios no te está preguntando tu opinión. Tem gente que acha que não, o avivamento tem que vir no culto de jovens. Hay gente que piensa que no, que el avivamiento tiene que venir en un culto de jóvenes. O avivamento tem que vir no evangelismo na praça. El avivamiento tiene que venir en el evangelismo en la plaza. O avivamento tem que vir na conferência do Toma Teu El Lugar. avivamiento tiene que venir en la conferencia de Toma tu lugar. E se Deus quiser derramar o avivamento Y si Dios quisiera derramar el avivamiento na sala da tua casa? en el living de tu casa. E se Deus quiser fechar esse prédio Y si Dios quisiera cerrar este edificio e levar todo mundo para casa? y llevarlos a todos a las casas otra vez. Eu acho que ele já fez isso uma vez. Yo ya vi que eso el Señor lo hizo una vez. E se ele quiser Y si Él chamar quisiera nossa atenção llamar nuestra que o atención, núcleo do serviço profético do fim que el núcleo del servicio profético en el fin não são nossas conferências e cultos, no son nuestras conferencias y cultos, mas famílias rendidas sino ao Senhor. familias rendidas al Señor. Aí talvez alguém pergunta, mas Fábio, você é contra culto? Y quizás alguien me va a preguntar, pero Fabio, ¿vos sos contra culto? Você é contra conferência? ¿Vos sos contra las Você é conferencias? contra evangelismo? ¿Vos sos anti-evangelismo? Não, No, senão eu não estava aqui. no, si no estás aquí. Eu estava em casa. Yo estaba en casa. O que eu estou falando Lo que estoy diciendo é que quando es que cuando famílias proféticas familias se proféticas levantarem no poder do Espírito, se levantarán en el poder del Espíritu se unirem em ajuntamentos como y esse, se unieran en reuniones como estas, aí nós vamos ver uma fogueira acesa. nosotros vamos a ver una hoguera encendida. Nós vamos ver o Espírito repousando sobre uma Vamos a ver el cidade. Espíritu reposando sobre la ciudad. Nós vamos ver um nível de dons acontecendo Vamos que a a gente ver nunca viu. un nivel de dones sucediendo que nunca E vimos. não vai ser dons daqui de cima, não. Y no va a ser dones de acá, de encima de esto. Vai ser no meio do povo. Va a ser en medio del pueblo. Dons de profecia, dons de cura, Don de profecía, don de sanidad, milagres, milagros, discernimento. discernimiento. Quem está entendendo? ¿Quién me está entendiendo? Deus está chamando pai de família. Dios está llamando a un padre de Deus familia. está chamando casamento Dios está llamando a un matrimonio para se submeter ao seu plano. para someterse a su plan. E Zacarias está, não acredito Y não. Zacarías dice, no, no creo. Olha o que Gabriel fala para ele no versículo 20. Mira lo que Gabriel le dice en el versículo 20. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Deixa eu me profetizar mais uma vez. Déjame profetizar una vez más. Eu fico falando que vou profetizar Yo me quedo hablando diciendo que voy a só profetizar para te lembrar que eu estou profetizando desde o início. solo para recordarte que yo estoy profetizando desde el inicio. Tem um monte de gente Hay un montón de gente que são homens e mulheres piedosos que son hombres y mujeres piadosos, que fizeram coisas extraordinárias que no hicieron Senhor. cosas extraordinarias, Viveram coisas extraordinárias. vivieron cosas extraordinarias, Mas hoje pero hoy estão em silêncio. están en silencio. Deus está silenciando Dios está silenciando homens e mulheres a hombres y mujeres que foram muito importantes no passado, que fueron muy importantes en el pasado, mas que hoje pero que hoy são incrédulos. son incrédulos. Sabe por quê? ¿Sabes por qué? Porque não querem participar daquilo que Deus está fazendo do jeito de Deus. Porque no quieren participar de lo que Dios está haciendo de la manera de Dios. Querem fazer do jeito deles. Quieren hacer de a su manera. Querem fazer do jeito que foi no passado. Quieren hacer a su manera de la vez pasada. E quer discutir com Deus. Ellos quieren discutir con Dios. Imagina, o anjo está carregando uma palavra do céu. Imagínate que el ángel está cargando una palabra de E Dios del cielo. Zacarias quer discutir com a Y palavra. Zacarías quiere discutir con la palabra. Vai ficar mudo. Te vas a quedar mudo. E deixa eu te ensinar uma coisa. Y déjame enseñarte una cosa. Sabe por que Zacarias ficou mudo? ¿Sabes por qué Zacarías se quedó mudo? Você sabe por que Deus silenciou ¿Sabes por qué Zacarias? Zacarías silenció silenció a Zacarías, perdón? Porque a incredulidade é contagiosa. Porque la incredulidad es contagiosa. Deus silenciou Zacarias Dios silenció a Zacarías para que quando ele chegasse em casa, para que cuando llegue a casa ele não contaminasse Isabel no contaminara a Elizabeth com a sua con incredulidade. su incredulidad. Sabe por que ele está silenciando vários líderes? ¿Sabe por qué él está silenciando a varios Para que eles líderes? não contaminem a esposa de Cristo com Para a que sua ellos no incredulidade. contaminen a la esposa de Cristo.
monte de pessoas que nós sabemos Un montón de personas que nosotros que eram sabemos, pessoas de autoridade no passado. personas de autoridad en el pasado, Hoje só vivem do passado. hoy solo viven del Não pasado. tem mais palavra, No tienen más não palabra, tem mais unção, no tienen más não unción, tem mais autoridade. no tienen más autoridad. Só tem história para contar. Solo tienen historias para contar. Porque Deus está silenciando. Porque Dios está silenciando. Eu tenho uma oração nesses dias. Yo tengo una oración estos días. Senhor, Señor, não me deixe ficar fora daquilo que você está no fazendo. me dejes quedarme fuera de lo que vos estás haciendo. Não importa o que você quer fazer. No importa lo que vos quieras hacer. Não importa como você quer No fazer. importa cómo vos lo quieras hacer. Não importa onde. No importa dónde. Não importa com No quem. importa con quién. Não me deixe ficar fora. No me dejes fuera. Eu não quero ficar fora. Yo no quiero quedarme Eu não fuera. quero discutir com Deus. Yo no quiero discutir con Eu Dios. não quero convencer a Deus a fazer da minha maneira. Yo no quiero convencer a Dios que lo haga a mi manera. Terminei a introdução. Terminé la introducción. Agora vamos para a palavra. Ahora vamos a la palabra. Escute o que eu vou dizer. Escucha lo que voy a decir. Zacarias Zacarías está dentro do templo. está dentro del templo. Tem o povo está do lado de fora El pueblo está afuera esperando Zacarias sair. esperando que Zacarías salga. Quando o sacerdote saía, Cuando el sacerdote salía, perdón, ele se juntava com os outros demais él sacerdotes, se juntaba con los otros sacerdotes, levantava as mãos levantaba las manos e abençoava o povo y bendecía al pueblo com a shalom. con el shalom. Repita comigo, shalom. Repitan conmigo, shalom. Mais uma vez. Una vez más. Shalom Shalom é mais do que paz. es mucho más que paz. A palavra shalom no hebraico La palabra shalom en el hebreo tem a ver com a plenitude do favor de Deus. tiene que ver con la plenitud del favor de Dios. Eu até anotei na minha Bíblia, Yo incluso anoté en mi Biblia, porque é muita coisa. porque es mucha A cosa. palavra shalom no hebraico La palabra shalom en el hebreo significa significa felicidade, felicidad, amizade, amistad, prosperidade, prosperidad, saúde, salud, bem-estar, bienestar, descanso, descanso, segurança, seguridad, paz. paz. E paz Y paz não é ausência de conflito. no es la ausencia de conflicto. Paz é felicidade, Paz es felicidad, amizade, amistad, prosperidade, prosperidad, saúde, salud, bem-estar, bienestar, descanso, descanso, segurança, seguridad, mesmo aún nos dias difíceis, en los días difíciles, mesmo no meio da guerra. aún en medio de la guerra. O sacerdote saía, o que ele tinha que fazer? El sacerdote salía y ¿qué es lo que tenía que hacer? Shalom. Shalom. Quando Zacarias sai, Cuando Zacarías sale, ele está él está mudo. mudo. E o povo, Y el pueblo alguma coisa aconteceu. dijeron, alguna cosa está sucediendo. 6 meses depois, 6 meses después, o mesmo anjo Gabriel el mismo ángel Gabriel vai num lugar muito ruim. va a un lugar malísimo. Ruim. Malísimo, malísimo, malísimo. Aqui no Brasil a gente chama de favela. Que en Brasil llamamos de favela. Aqui chama como? Aquí llamamos de villa. Villa, tipo villa. Isso, favela. Es favela. Villa. Um lugar chamado Nazaré. Un lugar llamado Nazaret. Ruim. Malo. Ruim. Malísimo. Vilarejo. Una villa chiquita. Pobre. Sem nenhuma expressão. Sin ninguna expresión. Nazaré era tão ruim Nazaret era tan malo que tinha um ditado. que Que tinha um dito popular. tenía un dicho popular. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Gabriel vai na casa de uma menina Gabriel va a la casa de una chica chamada Maria. llamada María, Uma jovem improvável, una joven improbable, pobre, pobre, sem nenhuma expressão, sin ninguna expresión, que morava no lugar mais improvável, que vivía en el lugar más improbable, lugar desprezível para os homens. un lugar despreciable para los hombres. Gabriel aparece para Maria Gabriel se le aparece a María e fala para Maria: Oi, Maria, y le dice a María, hola María, tudo bom? ¿todo bien? Vim trazer uma notícia. Te vengo a traer una noticia. Alegre-se, Alégrate, o Senhor está contigo. el Señor está contigo. Sabe o que ele está dizendo? ¿Sabe lo que está diciendo? Alegre-se, Alégrense, porque a alégrense, presença do Senhor porque la presencia del Señor está nesse lugar. está en ese lugar. Uau.
E aí ele vai dar uma notícia para Maria. Ahí le va a dar una noticia a María. Versículo 31. Versículo 31, Lucas 1, 31. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aí. Gente, olha para mim. Mírenme a mí. O Gabriel chega para Maria, a menina improvável, Gabriel se acerca a María, una chica improbable, que não tinha nenhum treinamento teológico, que no tenía ningún entrenamiento teológico, uma adolescente una adolescente pobre, pobre, e fala para ela: y le dice, você vai ter um filho. vas a tener un hijo. Aí Maria: Y María, é mesmo? yo, Mas o teu filho pero tu hijo vai ser o descendente de Davi, va a ser el descendiente de David, o filho do Deus Altíssimo. el hijo del Dios Altísimo, O descendente de Davi que vai receber o reino eterno. el descendiente de David que va a recibir el reino eterno. E esse reino nunca terá fim. Y ese reino nunca tendrá fin. Aí Maria fala assim: peraí, vamos só organizar aqui. Y María le dice, espérate, vamos a organizarnos solamente. Vamos só entender o que está acontecendo. Vamos a solamente entender lo que está pasando. Você está falando que eu vou ter um filho? Vos estás diciendo que yo voy a tener un hijo. Aí Gabriel: é isso aí. Y Gabriel le dice eso mismo. Mas assim, você sabe que eu sou virgem, né? Pero vos sabés que yo soy virgen, ¿no? E porque Maria já tinha casado com José, Porque María ya se había casado con José, mas ainda não havia consumado o casamento. pero no habían consumado el matrimonio. Aqui eu vou abrir um Y parêntese. aquí yo voy a abrir un paréntesis. No casamento judaico, En el matrimonio judío, o homem ia na casa da mulher, el hombre iba a la casa de la mujer, se casava com a mulher, se casaba con la mujer eles tinham um documento, y ellos firmaban un eles documento, estão casados, están casados oficialmente. oficialmente. Aí o homem voltava para casa Y ahí el hombre volvía a la casa e por um tempo ele preparava a casa. y por un tiempo él preparaba la casa. E aí quando a casa estava Y pronta, cuando la casa estaba lista, ele vinha él venía e buscava a sua esposa para consumar o y casamento. buscaba a la esposa para consumar el matrimonio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. Jesus, Jesús, nós não somos noiva de Jesus. nosotros no somos la novia de Jesús. Nós somos esposa de Cristo. Nosotros somos esposa de Cristo. Nós já casamos com ele. Nosotros ya nos casamos con Nós já él. temos uma aliança com Ya ele. tenemos un pacto con él. Porque noivo, Porque el novio, como é que é aqui noivo? novio, Noivo não tem aliança. porque el novio no tiene alianza, no tiene pacto. É uma coisa de boca, assim. Es una cosa de boca Você nomás, pode ser noivo de palabra. e Puedes ser terminar o novio noivado. y de repente terminaste el noviazgo. Casamento não. Y el casamiento no, Já casou. te casaste. Por isso que Jesus falou: eu vou preparar lugar Por eso es que Jesús dijo, voy a ir a preparar el lugar e eu vou voltar. y voy a volver. Porque ele já casou. Porque él ya se casó. Nós já somos as esposas Nosotros de ya Cristo. somos esposa de Cristo. Mas um dia Pero un día vai acontecer a consumação do va a casamento. ocurrir la consumación del casamiento. Fecha o parênteses. Cierro el paréntesis. Maria já era esposa de José, María ya era esposa de mas José, eles ainda não tinham relação sexual. pero ellos aún no habían tenido relaciones sexuales. Porque José foi preparar o lugar, Porque José fue a preparar el lugar, uma casa. una casa. Tem alguém aí? ¿Hay alguien ahí? Beleza. Buenísimo. Ela fala: eu sou virgem, Ella dice, yo soy virgen. não tem como ter filho agora. No puede ser, no tengo cómo tener un hijo ahora. Mas só para entender, Pero solo para que entendamos, você está me dizendo solo para entender, vos me estás diciendo que o meu filho, que mi hijo, que eu vou ter, que yo voy a tener, vai ser o Messias? va a ser el Mesías. O Messias, tipo, descendente da mulher? El Mesías tipo el descendiente de la mujer, Que esmaga a cabeça da que serpente? aplasta la cabeza de la serpiente. O descendente de Abraão, El descendiente de Abraham, que vai abençoar as famílias da terra? que va a bendecir a todas las familias de la O tierra. descendente de Davi, El descendiente de David, que recebe o reino eterno? que recibe el reino eterno. O filho do homem, El hijo del hombre, que tem o governo sobre a criação? que tiene el gobierno sobre la O creación. profeta semelhante a Moisés? El profeta semejante a O Moisés. servo sofredor? El siervo sufridor. O ungido de Deus? El ungido de Dios. Esse vai ser meu filho? ¿Es el que vos estás diciendo que es mi hijo? Aí Gabriel: Y ahí Gabriel. é isso aí mesmo. Sí. Aí Maria tá assim. Y María está. Tá, mas como é que vai ser esse filho Pero, aí? pero ¿cómo es que va a Aí nacer ese versículo hijo? 35. Y el versículo 35.
El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Olha que maluquice. Mira esta locura. O Gabriel está falando para uma jovem adolescente Gabriel está hablando con una adolescente que o Espírito Santo ia vir sobre ela que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, ia gerar o Messias dentro dela, iba a engendrar al Mesías dentro de ella, sem relação com o homem. sin una relación con un hombre, E esse filho y ese hijo ia ser aquele que ia sentar no trono da terra sería el que se iba a sentar en el trono de la tierra e restaurar todas as coisas y restaurar todas las cosas e encher a terra com a sua glória. y llenar la tierra con su gloria. Aí olha o que ela fala para Gabriel. Y mira lo que ella le dice a Gabriel. Versículo 38. Versículo 38. Agora pode rabiscar sua Bíblia. Ahora puedes destacar tu Biblia. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor. Ah, Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. aqui está a sua serva. Aquí está tu sierva. Cumpra em mim a sua palavra. Cumpla en mí tu palabra. Deixa eu fazer uma pergunta técnica para a galeria. Voy a hacer una pregunta técnica a la galería. Agora, a galeria é o fundão aí. La Quero ver. galería del fondo ahí, Aqui, aqui. aquí y aquí. O que era mais fácil? ¿Qué era más fácil? Um líder religioso, Un líder religioso, especialista nas escrituras, especialista en las escrituras, ancião, anciano, cheio de sabedoria, lleno de sabiduría, crer que crea que ele e a mulher dele iam ter um filho por meio de uma relação sexual. que él y su mujer iban a tener un hijo por medio de una relación sexual, Esse filho ia ser um profeta, y que ese hijo iba a ser un profeta, iria preparar o caminho do Senhor. que iba a preparar el camino del Señor, E esse menino seria cheio do Espírito Santo no ventre da mãe, que ese niño sería lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de la madre, ou uma adolescente improvável, o una adolescente improbable crer que cree que o Espírito Santo ia vir sobre ela, que el Espíritu Santo va a venir sobre ia ella gerar um filho nela, y va a engendrar un hijo en e ella, o filho dela ia ser o Messias ungido y de que el Deus. hijo de ella iba a ser el Mesías ungido de Dios. O que era mais fácil ¿Qué era acreditar? más fácil creer? Pô, galeria Vamos, tá la morta. galería está muerta, parece. Eu acabei de perguntar para a Yo le galeria. acabo de preguntar a la galería. Vou dar uma chance aqui pro pessoal Voy a dar aqui. una chance para todos acá. Quem que era mais fácil ¿Qué era más acreditar? fácil de creer? Hã? Zacarias. Zacarías. Mas o líder Pero el líder não creu. no creyó. Mas a menina improvável Pero la chica improbable creu. creyó. Não tem a ver com idade, No tiene que ver con la edad, não tem a ver com posição, no tiene que ver con não posición, tem a ver com formação teológica, no tiene que ver con formación não tem a teológica, ver com título, no tiene que ver con títulos, tem a ver com fé. tiene que ver con fe, Tem a ver com confiar em Deus. tiene que ver con confiar en Dios. E Fábio, Fabio, o que é fé? ¿qué es fe? Deixa eu fazer uma pergunta escatológica. Déjame hacerte una pregunta escatológica. Alguém aqui já pulou de paraquedas? Levanta a mão. ¿Alguien de aquí ya saltó de paracaídas? Que levante la mano. Alguém? ¿Alguien saltó de paracaídas? Tem algum maluco aqui? Deixa eu ver. Ahí está ahí. ¿Está Tem. algún loco Você ahí? fique de pé. Quédate en pie. Vem aqui, querido. Ven aquí, querido. Com essa calça. Con ese pantalón. Vem. Suba aqui para mostrar essa Sube pantalona. aquí para mostrar el pantalón. Você entrou sozinho nessa calça? ¿Entraste solito? ¿Te pusiste ese pantalón? É, ou você deitou. ¿O vos te acostaste E aí alguém foi. y alguien hizo? Esse homem Este hombre pulou de paraquedas. saltó de paracaídas. Esse homem Este hombre é um homem de fé. es un hombre de fe. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Ele subiu num avião, Porque se subió a un avión, botou uma mochila, se agarró una mochila, se jogou de um avião saltó del avión e confiou a sua vida numa y mochila. confió su vida en una mochila. Se a mochila falha, Si la mochila falla, ele morre. él muere. Isso é fé. Eso es fe. Fé é confiança. Fe es confianza. É confiar a sua vida a Deus. Es confiar tu vida a Dios. Pode. ¿Puedes? Salva de palmas para essa calça. Seu irmão da Nicarágua vê isso aí, já era. Segue. Está hablando chiste interno, pero.
Sabe o que é fé? ¿Sabes lo que es fe? Fé é quando o pai está numa piscina funda Es cuando el padre está en una piscina, una pileta honda, e tem o seu filho pequeno está na beira y su hijo pequeño está ahí encima. e o pai está na piscina funda e fala, filho, pula. Y el papá está en lo hondo de la pileta y dice, hijo, saltá. Aí o filho fala, não, mas tá fundo. Y el hijo le dice, no, pero si está hondo ahí. Eu não sei nadar. Yo no sé nadar. Aí o pai fala, confia no Y papai. el papá le dice, confía en O papá. papai vai te segurar. Y el papá te va a agarrar. E a criança pula no fundo. Y el niño salta a lo hondo, a lo O profundo. pai segura a criança. El papá lo agarra al niño. E a mãe grita louca. Y la mamá está gritando como loca. Por que o filho pula? ¿Por qué es que el hijo salta? Ele sabe nadar? ¿Él sabe nadar? Não. No. Ele sabe que é perigoso? ¿Sabe que es peligroso? Sim. Sí. Mas por que ele pula? ¿Pero por qué salta? Porque ele confia no pai. Porque confía en el papá. Isso é fé. Eso es fe. Fé não é acreditar que Deus existe. Fe no es creer en que Dios existe. Porque o diabo também acredita que Deus Porque existe. el diablo también cree que Dios E o existe. diabo não tem fé. Y el diablo no tiene fe. Fé é confiar a sua vida Fe es confiar tu vida a Deus, a Dios, sabendo que Ele vai te salvar. sabiendo que Él va a É se salvarte. lançar na vida de Deus. Es lanzarte la vida de E Dios. você não sabe como vai ser, Y no sabes cómo va a ser. você não sabe quanto vai custar, No sabes cuánto va a costar. você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 No semanas. sabes lo que va a pasar de acá a 2 semanas. Você só sabe que o teu pai vai te segurar. Solo sabes que tu papá te va a agarrar. O teu pai vai te salvar. Y tu papá te va a salvar. A presença do teu pai vai sustentar a sua vida. La presencia de tu papá va a sustentar tu vida. Porque ele é o teu bom pastor. Porque Él es tu buen pastor. Por isso nós não temos falta de Por nada. eso no nos falta nada. Se nós estamos nas águas tranquilas, Porque si estamos en las aguas a tranquilas, sua presença nos sustenta. su presencia nos A sustenta. sua presença nos conforta. Su presencia nos Se consuela. nós estamos no vale da Si morte, estamos en el valle de la muerte, a sua presença nos sustenta. su presencia nos A sua sustenta. presença nos conforta. Su presencia nos Se nós consuela. estamos diante dos nossos inimigos, Si estamos delante de a nuestros sua enemigos, presença nos sustenta. Su presencia A nos sua sustenta. presença nos Su conforta. presencia nos Ele é o consuela. nosso pastor. Él es nuestro Nós pastor. confiamos nossa vida a Nosotros Ele. confiamos nuestra vida Por en isso Él. nós não temos falta de Por nada. eso no nos falta nada. Isso é fé. Eso es fe. Agora, você sabe o que é incredulidade? Ahora, ¿sabes lo que es incredulidad? Deus mandar você fazer algo. Es que Dios te mande a hacer algo Aí você pede um sinal. y ahí perdés la señal. Eu quero um sinal. ¿Qué es la señal? Para que sinal? ¿Para qué señal? Deus já falou? Si ya Dios te habló, Faz. hacelo. Aleluia. Aleluya. Ah, mas tem um cara lá na Bíblia que foi pedindo um monte de sinal. Ah, pero yo veo en la Biblia hay un tipo que pidió un montón de señales. É, mas ele era incrédulo. Sí, pero él era incrédulo. Por isso que ele pedia sinal. ¿Por qué es que pedía señal? E aí, você quer ser obediente Ah, ¿vos querés ser obediente ou você quer um sinal? o vos querés una señal? Tem gente que está parado na vida. Hay gente que está parada en la vida. 10 anos. 10 años. Já sabe o que tem que fazer. Sabés lo que tenés que Já hacer. ouviu a voz de Deus. Ya escuchó la voz de Mas Dios, não tem coragem pero no tiene coraje de andar sobre a de palavra. andar o caminar sobre la Porque tem palabra. medo. Porque tienen miedo. Uma vez Deus falou para Abraão, começa a andar, Abraão. Una vez Dios le dijo a Abraham, comenzá a caminar. Aí Abraão falou, anda para onde? Y Abraham dijo, ¿para dónde? Vai andando, Abraão. Anda caminando, anda caminando. Quando chegar eu te aviso. Cuando llegues yo te aviso. E Abraão foi e começou a andar. Y Abraham comenzó a caminar. Ele não sabia nem para onde ele estava indo. Y ni siquiera sabía para dónde estaba Ele yendo. não sabia nem o que ia Ni acontecer. siquiera sabía lo que iba a pasar. Mas ele ouviu a voz Pero él escuchó la voz e andou sobre a palavra. y caminó sobre la palabra. Para de ficar assistindo. Para de quedarte viendo. Vamos tomar a oração de Maria para nós. Vamos a agarrar la oración de María para nosotros. Aqui estão seus servos. Aquí están sus siervos. Cumpre em nós a sua palavra. Cumplí en nosotros tu palabra. Deixa eu te ensinar uma coisa. Déjame enseñarte una cosa. Quando Maria fala isso, Cuando María dice eso, ela está arriscando a sua vida. Arriscando a ella está vida. arriesgando su vida. Porque Maria era casada com José. Porque María estaba casada con Se José. alguém descobrisse Y si alguien que ela descubriera estava grávida, que ella estaba embarazada, porque olha só, se ela fica grávida porque mira, si ella se pone embarazada do espírito del espíritu e José y José denuncia ela, la denuncia, ó, ela era minha esposa ella era mi e esposa ela tá grávida de outra y ahora pessoa. está embarazada de otra persona. Ela podia ser apedrejada. Ella puede ser apiedrada.
Você entende isso? ¿Entendieron eso? Maria está disposta a arriscar sua vida María estaba dispuesta a arriesgar su vida para obedecer a para palavra. obedecer a la palabra. Ela tá arriscando a sua reputação. Ella está arriesgando su reputación. Imagina na cidade toda chamando ela de prostituta. Imagínate toda la ciudad llamándola de prostituta. Imagina se José abandona ela. Imagínate que José la dejaba. Uma jovem grávida sozinha, sem marido. Una mujer embarazada, sola y sin marido. Mas ela não ficou calculando. Pero ella no se quedó calculando. Ela só obedeceu. Ella solamente Ela obedeció. só obedeceu. Ella solo obedeció. Para de ficar calculando. Para de quedarte calculando. Obedece. Obedece. Aleluia. Tem gente aqui Hay gente aquí que já ouviu a voz do Espírito. que ya escuchó la voz del Espíritu. Doa esse carro. Regala ese auto. E você fica, mas como vai ser? Pero, y te quedas, pero ¿cómo voy a hacer? Mas e se eu ficar sem carro? Pero si me quedo sin auto, Mas e como é que eu vou comprar ¿y outro? cómo es que voy a comprarme otro? Mas de onde eu vou tirar dinheiro? Pero ¿de dónde voy a sacar dinero? E se acontecer alguma coisa e eu não tiver carro? Y si sucede algo y yo no tengo auto, Para de ficar calculando. para de quedarte calculando. Obedece. Obedece. A missão de Deus não precisa desse carro. La misión de Dios no necesita de ese auto, Mas Deus quer te ensinar pero Dios te quiere enseñar sobre fé sobre fe com esse carro. con ese auto. Amém? Amén. Aí no final pode entregar a chave pro irmão En el ali. final pueden entregarle la llave al hermano que está ahí. E esse carro vai ser usado para a missão de Y Deus. ese auto va a ser usado por la misión. Quem sabe a gente vende esse carro Imagínate que vendes ese auto e manda um monte de gente para y Espanha mandas un montón de personas a España para pregar o para evangelho. predicar el evangelio. Tô terminando. Estoy terminando. Mas você sabe que quando alguém está pregando e diz que está terminando, Pero cuando sabes que cuando alguien está predicando y dice que está terminando, não significa no nada. significa nada. Sí, tenés razón. É internacional, isso aí é. Estou terminando. O anjo deixa Maria. El ángel deja a María. Maria fica sabendo pelo anjo María sabe por el que ángel Isabel, sua parente, que Elizabeth, su pariente, também estava grávida. también estaba embarazada. Então Maria, Entonces María, vem comigo. ven conmigo. Ela está em Nazaré. Ella está en Nazaret. Ela faz uma viagem de mais ou menos 3 dias Ella hizo un viaje de más o menos 3 días até a casa de Isabel. hasta la casa de Elizabeth. O versículo 39 é maravilhoso. Versículo 39 es maravilloso. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Calma. Calma, Vamos respirar. vamos a respirar. Maria faz uma viagem de 3 dias. María hizo un viaje de 3 días. Imagina uma adolescente fazendo uma viagem de 3 dias naquela Imagínate época. una adolescente en esa época viajando 3 días, Com um bebê na barriga. con un bebé en la panza, Porque o Espírito já tinha descido sobre ela. porque ya el Espíritu había descendido Quando sobre ela ella. entra na casa de Zacarias, o Cuando ella entra a la casa de Zacarías, que ela faz? ¿qué es lo que ella hace? Ela saúda. Ella saluda. Como que os judeus saudavam outros judeus naquela época? ¿Cómo es que los judíos saludaban a otros judíos en esa época? Shalom. Shalom. Uau. Quer continuar pregando? No, no. Escuta. Escucha, Quando a menina improvável cuando la chica improbable entra na casa do sacerdote, entra a la casa del sacerdote, mudo, mudo, e abre a sua boca y ella abre su boca e abençoa a casa do y sacerdote, bendice la casa del sacerdote, o Espírito do Cristo el Espíritu de Cristo que estava dentro de Maria que estaba dentro de María veio sobre Isabel. vino sobre Elizabeth. O que Zacarias devia ter feito quando saiu do templo? ¿Qué es lo que Zacarías debió haber hecho cuando salió del templo? Shalom. Shalom. Mas ele foi Pero él se quedó silenciado. en silencio. Mas o Espírito do Cristo veio Pero el sobre a Espíritu de Cristo improvável, vino sobre lo improbable, porque ela creu. porque ella creyó. Quando ela creu,
Cuando ella creyó, o Espírito do Cristo veio sobre ela, el Espíritu de Cristo vino sobre ella, gerou o Cristo nela, engendró a Cristo en ella, e aonde ela ia, y donde ella iba, ela carregava ella a cargaba presença do Cristo. la presencia de Cristo. E quando ela abria a boca, Y cuando ella abría la boca, ela liberava ella liberaba o Espírito do Cristo. el Espíritu de Cristo. Agora vai piorar. Ahora se va a empeorar. Bota o versículo ali. Vuelve al versículo ahí. Quando eu falo que vai piorar, tem gente que fala, é possível? Cuando yo digo que va a empeorar, ustedes deben decir, es posible. Versículo 41. Versículo 41. Quando Maria abre a boca Cuando María abre la e boca profetiza, y profetiza, Shalom, Shalom, o Espírito que estava nela el Espíritu estaba en ella vem sobre Isabel. y vino sobre Elizabeth. E o que aconteceu com João? ¿Y qué es lo que pasó con Juan? O João ficou Y Juan louco, se quedó loco, começou a saltar. comenzó a saltar. A pergunta é, La pregunta es, quando que João ¿cuándo es que Juan foi cheio do Espírito Santo fue lleno del Espíritu no Santo ventre da sua mãe? en el vientre de su madre? Quando a jovem provável Cuando la joven improbable entrou na casa do sacerdote mudo entró a la casa del sacerdote mudo e abençoou aquela casa. y bendijo esa casa. Quando Maria abriu a sua boca, Cuando María abrió su o boca, Espírito do Cristo el Espíritu de que Cristo estava dentro dela que estaba dentro de ella batizou o João que estava dentro de Isabel. bautizó a Juan que estaba dentro de Elizabeth. E João foi cheio do Y Espírito Juan Santo. fue lleno del Espíritu Santo. Uau. Wow. E agora tem a parte que mais me assusta. Y aquí está la parte que ahora más me asusta. Quando o Espírito cai sobre Isabel, Cuando el Espíritu cae sobre Elizabeth, ela começa a profetizar. ella comienza a profetizar. No versículo 42. En el versículo 42. Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Quem que falou para Isabel que Maria estava grávida? ¿Quién le dijo a Elizabeth que ella estaba embarazada? Ninguém. Que María estaba embarazada. Nadie. Continua. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Pausa. Pausa. Quem falou para Isabel ¿Quién le dijo a Elizabeth que o filho que estava dentro de Maria que el hijo que estaba dentro de María era o Messias? era el Mesías? Escuta o que eu vou falar. Escucha lo que te voy a decir. No final de Malaquias, En el final de Malaquías, entre o final de Malaquias e o início de Lucas, entre el final de Malaquías y el inicio de Lucas, tem 400 anos hay 400 años de silêncio profético. de silencio profético. Não tem nenhuma profecia registrada durante 400 anos. No hay ninguna profecía registrada en esos 400 años. Sabe quem foi a pessoa ¿Sabes quién fue la persona que quebrou o silêncio profético que rompió el silencio profético de 400 anos? de 400 años? A dona de casa chamada Isabel. La dueña de casa llamada Elizabeth. E sabe do que ela profetizou? ¿Y sabes lo que ella profetizó? Sobre a criança que estava dentro de Maria, Sobre el niño que estaba dentro de María, o Messias, el Mesías, o Senhor do universo. el Señor del universo. E aí isso aqui vira um culto pentecostal. Y ahora esto se convirtió en un culto pentecostal. Maria já entrou e já liberou o Espírito. María entró y liberó el Espíritu. Isabel se levanta e começa a profetizar sobre o Cristo. Elizabeth comienza a profetizar sobre Cristo. Aí logo em seguida, Ahí enseguida, Maria começa a cantar um cântico. María comienza a cantar un No cántico. versículo 46. En el versículo 46. E aí começa a profetizar uma canção. Y ahí ella comienza a profetizar una canción. Aí olha que maluquice. Ahora mira esta locura. Isabel está profetizando sobre o Cristo. Elizabeth está profetizando sobre Cristo. Maria está cantando um cântico profético. María está cantando un cántico profético. João está maluco. Juan está loco. E Zacarias está assistindo tudo calado. Y Zacarías está viendo todo eso callado. Mas eu creio Pero yo creo que nesse momento, que en ese momento Zacarias teve fé. Zacarías tuvo fe. Tanto é que quando João nasce, Tanto que cuando Juan nace, a boca de Zacarias é aberta la boca de Zacarías es e ele abierta começa a profetizar. y él comienza a profetizar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Déjame decirte una cosa. O Senhor está procurando alguém El Señor está buscando a alguien na Argentina. en Argentina. E não tem a ver com idade. Y no tiene que ver con la edad. Porque Isabel era anciã Porque Elizabeth era anciana e Maria era y jovem. María era joven. Não tem a ver com classe social. No tiene que ver con clase social. Porque Isabel era a esposa de um sacerdote, Porque Elizabeth era la esposa del sacerdote. tinha uma posição, Tenía una posición. e Maria morava na favela. Y María vivía en la villa.
Não tem a ver com formação teológica. no tiene que ver con formación teológica, Sabe? Tem a ver com fé. tiene que ver con fe. O Senhor está procurando alguém que é fiel. El cielo está buscando a alguien que es fiel. Não tem a ver com estrutura. No tiene que ver con Não estructura, tem a ver com um seguidor na no internet. tiene que ver con seguidores en internet, Não tem a ver com influência de música. no tiene que ver con la influencia de una Tem a ver música, com fé. tiene que ver con fe. Ele vai usar Él va a usar os a los improváveis. improbables. Deixa eu falar uma coisa para as mulheres aqui. Déjame hablar una cosa a las mujeres aquí. No início de Lucas, En el inicio de Lucas, 3 mulheres 3 mujeres foram peças fundamentais fueron piezas para fundamentales preparar o caminho do Senhor. para preparar el camino del Señor. Maria, María, que creu que creyó e carregou o Messias. y cargó al Mesías. Isabel, a Elizabeth, primeira a profetizar. la primera en profetizar. E Ana, Y Ana, uma anciã una anciana e viúva. y A viuda. primeira pessoa a ser chamada de profeta no Novo Testamento. La primera persona en ser llamada de profeta en el Nuevo Testamento. A primeira pessoa a profetizar no Novo Testamento. La primera persona en profetizar en el Nuevo Testamento. Isabel, a dona de casa. Elizabeth, una dueña de casa. A primeira pessoa a ser chamada de profeta no Novo Testamento. La primera persona en ser llamada de profeta en el Nuevo Testamento. Uma viúva e anciã. Una viuda y anciana. E quem carregou o Messias? ¿Y quién cargó al Mesías? A jovem da favela. La joven de la villa. O Senhor está levantando uma geração de mulheres nesses dias Dios está levantando una generación de mujeres en estos días que vão ser violentas no que espírito. van a ser violentas en el espíritu. Mas não tem a ver com a força da ideologia dessa época. Pero no tiene que ver con la fuerza de la ideología de esta Tem a época. ver com a força do Espírito Santo. Tiene que ver con la fuerza del Espíritu Santo. Tem a ver com fé. Tiene que ver con fe. Deixa eu falar algo para os homens aqui. Déjame hablar algo a los hombres ahora. A gente precisa rasgar isso agora. Necesitamos quebrar esto ahora. Ministério não é alguém que tem um microfone na mão. Ministerio no es alguien que tiene el micrófono en la mano. Deus tem um ministério na tua mão, homem. Dios tiene un ministerio en tu mano, hombre. Edificar uma família Edificar una familia para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Edificar uma casa Edificar una casa que vai abrir espaço que va a abrir espacio para que o Espírito repouse na para sua que el casa. Espíritu repose en tu casa. Criar filhos para a glória de Deus. Criar hijos para la gloria de Dios. Edificar filhos para a glória de Deus. Edificar a hijos para la gloria de Dios. Todo mundo fala de João, mas ninguém fala de Zacarias e Isabel. Todos hablan de Juan, pero nadie habla de Zacarías y Elizabeth. Quem foi que preparou João ¿Quién fue el que preparó a Juan para preparar o caminho? para preparar el camino? Todo mundo fala de Jesus, Todos hablan de Jesús, mas ninguém fala de José e Maria. pero nadie habla de José y María. Imagina, José era um cara extremamente profético. Imagínate, José, un chabón extremadamente Deus profético. falava com ele por meio de sonhos. El Señor hablaba con él por medio de sueños. Agora vai lá e pega Maria. Ahora anda allá y agarra a María. Agora vai para o Egito. Ahora anda a Egipto. Agora volta do Egito. Ahora vuelve de Egipto. Quem que era o líder da casa? ¿Quién era el líder de la casa? Pai profético Un padre que profético ouvia a voz de que Deus. escuchaba la voz de Dios. A tua função Tu función não é trazer dinheiro para casa. no es traer dinero a la A casa. tua função é pastorear a sua Tu família. función es pastorear tu familia. A tua função é ser cheio do Espírito Tu Santo. función es ser lleno del A Espíritu tua Santo. função é ser uma testemunha do evangelho na sua casa. Tu función es ser un testigo, un testimonio del Evangelio de Dios en tu casa. Nós precisamos de fé. Nosotros necesitamos Nós fe. precisamos de fé. Necesitamos de Quem fe. está entendendo? ¿Quién no está entendiendo? A minha oração nessa noite Mi oración en esta noche é de um batismo do dom da fé. es un bautismo del don de la fe. Que o Espírito possa cair Que sobre el nós aqui Espíritu pueda caer sobre nosotros e batizar esse lugar com o dom da fé. y bautizarnos con el don Que de Ele la possa fe. aumentar a nossa fé Que Él pueda aumentar nuestra fe com a fé que vem do alto, con la fe que viene de lo alto, com a fé que vem do Espírito. con la fe que viene del Espíritu. Espírito Santo, Espíritu Santo, vem nesse lugar nessa ven a noite. este lugar en esta noche. Destrói a incredulidade. Destruye la incredulidad, Destrói a cegueira. destruye la ceguera, Destrói o engano. destruye el engaño. Senhor, nós queremos ver. Nosotros queremos ver, Señor. A porta te pertence, La puerta te pertenece, mas nós abrimos a janela pero agora. nosotros abrimos las Nós ventanas queremos ahora. ver. Queremos ver, Nós queremos ver o que você está fazendo. queremos ver lo que vos estás haciendo. Mas não queremos apenas contemplar o que você está fazendo. No queremos solo contemplar lo que vos Nós estás queremos haciendo. participar Queremos participar daquilo que você está fazendo. de aquello que vos estás haciendo. Quando você recebe essa ¿Cuántos palavra? reciben esa palabra? Se você puder, eu queria que você curvasse a sua cabeça agora. Yo quiero que ahora
curvasse a sua que cabeça. puedas agachar tu cabeza. Eu queria que você tomasse essas palavras de Maria. Y yo quiero que tomes estas palabras de María. Cumpra em mim Cumple en mí as suas palavras. tus palabras. Com as suas próprias palavras agora. Con tus propias palabras ahora decir. Coloca a mão na sua cabeça. Assim. Coloca la mano sobre tu cabeza. Coloca a mão na sua Coloca cabeça. la mano sobre tu cabeza. Faça essa oração. Y hace esta oración. Pai, em nome de Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, destrói toda a fortaleza da mente. destruí toda fortaleza en nuestra mente. Destrói sofismas. Destruye Sofisma. sofismas. Quebra toda a ideologia Rompe todas las ideologías que está cegando o meu entendimento. que estás cegando mi entendimiento. Me salva nessa noite Salvame en esta noche da cegueira, de la ceguera, do engano, del engaño, da frieza. de la frialdad. Senhor, Señor, não me deixe ficar fora no me dejes quedarme fuera daquilo que você está de lo fazendo. que vos estás haciendo. Aumenta a minha fé Aumenta mi fe com a sua fé. con tu fe. Vem, Espírito Santo. Ven, Espíritu Santo. 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 Espírito que não glorifica Jesus, Todo espíritu que no glorifica a Jesús, vai embora dessa sala agora. salí ahora en esta sala en el nombre Vai de embora Jesús. dessa sala agora. Salí ahora. Vai embora desse lugar agora. Salí de este lugar ahora. Nós falamos aos céus desse lugar agora. Hablamos a los cielos de este lugar ahora. Toda potestade que está trabalhando por frieza, Toda potestad que está trabajando con la frialdad, que o Senhor te repreenda que agora. el Señor te reprenda Que ahora. o Senhor te repreenda Que el agora. Señor te reprenda ahora. Libera mais o teu fogo. Libera más de tu fuego. Fogo do Espírito Santo. Fuego del Espíritu Santo. Acende o seu fogo El Señor enciende tu no fuego nosso interior, en nuestro interior, no nosso en coração. nuestro corazón. Senhor, abre a nossa visão. Señor, abrí nuestra visión. Nós queremos participar Queremos participar daquilo que você está de lo fazendo. que vos estás haciendo. Salva-nos da incredulidade. Salvanos, Señor, de la incredulidad. Se tem alguém aqui nessa sala Si hay alguien en esta sala que está longe dos caminhos de Jesus, que se siente lejos de los caminos del Señor, se tem alguém aqui nessa sala que está passando por alguma crise de fé, si hay alguien en esta sala que está pasando por una crisis de fe, se tem alguém aqui que está vivendo uma vida totalmente voltada para si mesmo, si hay alguien aquí que está viviendo una vida totalmente enfocada en sí mismo, mas você quer converter sua vida para Jesus pero vos nessa te querés noite. convertir tu vida para el Señor. Se você é nesta noche. evangélico, Si vos sos evangélico, se você é líder si vos sos líder e nessa noite en esta noche você quer se converter à obra de Deus y vos querés convertirte a la obra de Dios e deixar de ser um espectador, y dejar de ser un espectador, Jesus quer te salvar nessa noite. Jesús quiere salvarte en esta Onde noche. está você? ¿Dónde Aqui? estás vos? Tem alguém aqui? ¿Hay alguien aquí? Levanta sua mão para eu Levanta saber. tu mano al Señor. Vem aqui, querido, eu quero orar por você. Ven aquí, querido, yo quiero orar por vos. Eu quero orar por esse Yo quiero jovem orar por aqui. ese joven ahí. Vem aqui, traz esse jovem aqui. Ven aquí, Vem aqui, traigan a ese querido. joven Eu ahí. quero orar por você. Yo quiero orar Vem por aqui, vos. querido. Se tem alguém Venga. na galeria, Si hay alguien vem en la aqui. galería, ven, Nós queremos orar por vocês. queremos orar por vos. Eu vou pedir Yo voy a pedir à equipe al que está equipo, autorizada a ministrar. al equipo que está autorizado a ministrar. Nós vamos impor as mãos Nosotros vamos a imponer las manos sobre essas pessoas que estão sobre estas aqui. personas que están acá. Vem aqui na frente. Vengan Isso. acá al frente. Isso. Eso. Vem aqui na frente. Você Vengan que é acá al jovem, frente. você que é Vos que adolescente. sos joven, O adolescente, Senhor quer te salvar el nessa Señor noite. quiere salvarte en esta O noche. Senhor quer te salvar de você mesmo. El Señor quiere salvarte de vos mismo. Não importa de onde você vem, No importa de dónde vos não venís, importa a tua história, no importa tu historia, Jesus vai te salvar Jesús aqui. te va a salvar aquí. Nós vamos pedir que o mesmo Espírito que veio sobre Maria Nosotros vamos a pedir que el mismo espíritu que vino sobre venha María sobre esses jovens aqui venga agora. sobre estos jóvenes aquí, Venha sobre essas pessoas que estão aqui na frente. vengan sobre estas personas que están acá al Pode vir frente. aqui, ó. Puedes venir aquí, Pode vir mais para cá também. pueden venir más hacia la izquierda, hacia la derecha acá. Eu vou pedir às pessoas que estão autorizadas a ministrar, Yo voy a pedir a las personas que están autorizadas para os ministrar, pastores e líderes, los pastores y líderes, e nós vamos impor as mãos sobre y essas vamos a pessoas. imponer las manos sobre estas E personas. você que está aí, que ficou, eu quero que você fique em pé Y agora. vos que te quedaste sentado, quiero que puedas ponerte en pie ahora. E eu quero te convidar Eu a levantar as suas mãos Y yo te quiero invitar a levantar tus manos e com as suas próprias y palavras con tus propias palabras começa a glorificar a pessoa de Jesus. comienza a glorificar a la persona de Jesús. Começa a glorificar a obra de Cristo. Comienza a glorificar la obra de Cristo. Começa a honrar o Espírito Santo. Comienza a honrar al Espíritu Santo. E o Juanca vai nos conduzir a um tempo de contemplação e adoração agora. Y Juanca nos va a llevar a un tiempo de contemplación ahora. Então, aqueles que ministram, Entonces, aquellos que ministran,
eu quero pedir que vocês venham impor as mãos aqui sobre esses jovens, Yo quiero sobre pedir essas que pessoas. puedan venir a imponer las manos sobre estas Então, personas. pastores, Entonces, líderes, pastores, líderes, e quem mais for autorizado. ¿quién más estuviera autorizado para esto? Sim. E você que está aí, levante as suas mãos. Y vos que estás ahí, levanta tus manos. Vamos, com as suas próprias Con palavras tus agora. propias palabras, vamos. Vamos encher esse lugar de palavras Vamos a llenar este lugar de palabras que louvam a pessoa de Jesus, que alaban a la persona de Jesús, que honram a obra do Espírito Santo. que honran a la obra del Espíritu Santo. Vamos, ninguém vai ficar de boca fechada Vamos, nadie va a agora. quedar con la boca cerrada Vamos, ahora. abra sua boca. Abrí tu boca. Vamos, abra sua boca. Vamos, abrí tu boca. Não é tempo de ficar de boca fechada. No es tiempo de quedarse con la boca cerrada. Incrédulos são silenciados. Los incrédulos son silenciados. Pessoas que são cheias do Espírito Santo abrem suas bocas Las personas que son llenas del Espíritu Santo abren sus bocas e anunciam as grandezas de Deus. y anuncian las grandezas Vamos, de Dios. abra sua boca. Vamos, abrí tu boca. Vamos encher esse lugar de Vamos a palavras llenar este lugar con que palabras glorificam a pessoa de Cristo. que glorifican a la persona de Cristo. Romana Shandarabakatarabasharabadais. Shokorobosondaraba Shekerebarasata. Yeshua, 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 Yeshua. Nós invocamos o teu nome aqui, Yeshua. Nosotros invocamos tu nombre aquí, Yeshua. Vamos, levanta suas mãos mais alto. Em sinal de rendição. Levanta tus manos más altas en señal de rendición. Se renda. Rendite, Se renda. rendite. Cumpra-se em mim a sua palavra. Cumpla en mí, Señor, tu palabra. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús.